Programas de TV e filmes nos ensinam que detetives e investigadores são sempre implacáveis e resolvem todos os casos. Infelizmente, no entanto, isso nem sempre é verdade. Muitos casos permanecem não apenas não resolvidos, mas envoltos em mistério, repletos de detalhes misteriosos e inquietantes que continuam a levantar questões. Vários detetives e policiais relataram no vídeo de hoje algumas de suas histórias mais bizarras e arrepiantes sobre esses casos que nunca foram resolvidos oficialmente e incidentes em que, entre aspas, a justiça foi feita, apesar de uma série de pontas soltas. Meu tio era policial em Hong Kong. Ele estava de patrulha quando recebeu uma ligação sobre uma reclamação de cheiro de um prédio próximo. Ele chegou ao local e conversou com a pessoa que fez a denúncia. Indo até o prédio de onde vinha o cheiro, tocou a campainha. Em alguns minutos, uma garotinha abriu a porta. Assim que a porta foi aberta, ele sabia que alguém havia morrido. A menina tinha cerca de 6 anos. Meu tio foi informado de que moravam no apartamento apenas a menininha e sua avó. Meu tio entrou no apartamento e notou que havia uma refeição recém-preparada. Ele foi até o quarto de onde vinha o cheiro e encontrou o corpo da mulher. Meu tio ficou intrigado com a refeição recém-preparada, porque a garotinha não era tão alta o suficiente para alcançar o fogão e a bancada. O que também o intrigou era que uma garotinha soubesse cozinhar. Comida chinesa tem receitas bem complexas. Quando meu tio perguntou à garotinha quem fez isso, ela disse que foi sua mãe. Mais tarde, ele descobriu que a mãe da menina faleceu de derrame cerca de uma semana atrás. O caso nunca foi resolvido. Eu estava começando na polícia quando um dos detetives que ia na delegacia direto me contou sobre uma ligação que recebeu há algum tempo. Uma esposa e um marido tinham acabado de se casar e tudo estava bem. Eles estavam apenas trabalhando para viver o sonho americano. De qualquer forma, o marido e a esposa acordaram um dia normal e seguiram sua rotina habitual. O marido dá um beijo de despedida na esposa e sai para o trabalho. Nada de estranho, exceto que a esposa percebe que o marido deixou seus óculos, que ela sabia que ele realmente precisava para seu trabalho. Então, ela tenta ligar para ele. Ele não atende. Ela pensa, não estou fazendo nada hoje. Então decide levar os óculos dele. Seu trabalho não estava tão longe de qualquer maneira. Ela entra no seu carro e vai para o trabalho do marido. Mas quando está dirigindo, vê um carro parado em uma estrada de terra e o reconhece como o carro do marido. A mulher então sai da estrada principal e desce um pouco para ver se realmente é o carro dele. Era dele mesmo. E do lado, o homem. Ela o vê parado ao lado da estrada, sai do carro e chama o nome dele. Ele vira a cabeça para olhar para ela, acende um fósforo e instantaneamente pega fogo. O detetive nos mostrou a foto do cara em chamas, em posição fetal, todo carbonizado. Eles nunca descobriram por que ele fez isso. A mulher até hoje segue em tratamento psicológico. Minha mãe trabalhava como detetive e me contou essa história. Um idoso que não via a filha há 1 ano estava lendo o jornal e em uma das fotos de publicidade vê a filha andando pelas ruas. Ele contrata um investigador particular que a encontra. Eles conversam e ela o reconhece. O DNA corresponde, etc. Seria uma história feliz se a razão pela qual o pai não via a filha por todo esse tempo fosse tão perturbadora. Acontece que a menina tinha morrido de leucemia.
Os policiais desenterraram então o cadáver da cova da menina e descobriram que na verdade lá foi enterrado um homem que teve um ataque cardíaco e não a filha do senhor. O pai da garotinha tinha fotos e registros médicos de que a garota havia sido internada e depois falecido. Por fim, encontraram a menina, que nem sabia quem estava cuidando dela até esse ponto. Realmente, ela havia sido internada, mas o hospital não tinha nenhum registro do médico que a tratou. Eu trabalhava para um departamento de polícia há um tempo atrás. Uma noite, recebemos uma ligação sobre alguns adolescentes se aventurando em um dos antigos prédios abandonados da cidade. Eu e meu colega chegamos no endereço solicitado e procuramos o prédio, que tinha apenas 3 andares. Então, não demoramos muito para encontrar os adolescentes tentando fazer uma caça a fantasmas. Eles estavam no 3º andar do prédio, em um antigo dormitório. Quando os encontramos, percebemos que estavam com câmeras e outras coisas do tipo. Segundo eles, havia uma história sobre uma garota que tinha tirado a própria vida dentro de um daqueles dormitórios, e eles estavam ali para gravar qualquer tipo de manifestação sobrenatural que tivesse dentro daquele lugar. Nem meu colega de serviço nem eu acreditávamos em fantasmas. Então, apenas rimos deles e começamos a nos afastar. Enquanto andávamos pelos corredores, de repente, ouvimos um grito feminino de gelar o sangue vindo de algum dos cômodos do prédio. Meu colega foi dar uma olhada e eu voltei para perguntar aos adolescentes se eles tinham outros amigos espalhados pelo prédio. Chamei meu companheiro no rádio e ele não atendia. Então, solicitei ao pessoal que me acompanhassem, descessem as escadas e fossem para o lado de fora do prédio. Tentei fazer contato pelo rádio várias vezes, mas não tive resposta. Então, voltei para procurar meu colega. O encontrei no 1º andar, apontando sua lanterna e a arma para o porão. Quando me aproximei, ele olhou assustado para mim e disse ter ouvido passos vindos de lá de baixo. Falei que deveríamos ir ver juntos, porém ele me interrompeu dizendo que já tinha estado lá embaixo e não havia encontrado ninguém. Saímos do prédio e pedimos reforços que vasculhassem ainda mais o lugar, mas não encontraram nada. Ainda me assusta pensar nisso. Recebemos uma ligação uma vez informando que um corpo havia sido encontrado dentro de um apartamento. Chegamos à residência, localizada em uma das partes mais nobres da cidade, e encontramos o apartamento vazio, sem móveis, apenas o falecido que havia alugado o local e alguns pertences pessoais. Nenhum sinal de luta, exceto por uma pequena gota de sangue na parede atrás do corpo, e nenhum ferimento aparente na vítima. Quando os peritos chegaram e analisaram a cena, encontraram um minúsculo furo na base da cabeça da vítima, próximo do cabelo, o que fazia com que a lesão ficasse ainda mais imperceptível. O buraco era menor do que qualquer furo que uma arma fosse capaz de fazer e não havia sangramento, mesmo depois de mover o corpo. Nenhum dos vizinhos disse ter ouvido barulho na noite anterior. Nenhum deles viu a vítima durante vários dias. Tentamos encontrar vestígios do que podia ter causado aquele estrago, mas nunca conseguimos entender o que, ou mesmo quem, tinha feito aquele buraco no corpo da vítima. Uma mulher fez uma ligação para a central, alegando que as luzes em seu sótão acendiam e apagavam várias vezes consecutivas, e que estava com medo de que alguém tivesse invadindo sua residência. Eu e meu companheiro de serviço verificamos toda a casa e a entrada do sótão, que estava coberta por teias de aranha, mostrando que aparentemente ninguém esteve naquele lugar há muito tempo. Peguei uma escada, subi o sótão e só assim descobri
que as lâmpadas velhas que tinham naquele lugar eram ativadas por uma corda. Olhei ao redor, mas não encontrei nada, então simplesmente apaguei a luz e desci. A dona da casa disse que morava lá há vários anos sozinha e que as luzes nunca haviam se comportado como dessa vez. Perguntei a ela sobre o conteúdo de algumas caixas que estavam logo na entrada do sótão, e ela disse que eram roupas de um familiar que havia falecido alguns meses atrás. Depois das roupas passarem dias sem serem doadas, a família decidiu guardar em algum lugar. Então, ajudaram a colocar as caixas no sótão no início daquela mesma semana. Até a próxima. Obrigado.